7h30, pra você. Meus irmãos, vamos começar o nosso momento de estudo. A gente agradece a presença daqueles que se prontificaram a sair de suas casas numa noite fria como essa, né? Fico muito grato com isso. Importante essa percepção de que é um trabalho muito simples, muito singelo, mas é um trabalho de todos dentro do grupo, né? Tem que ter sempre essa percepção, né? Um trabalho onde nós, na verdade, somos instrumentos, o grupo é instrumento de um outro grupo muito maior, muito mais elevado, que estão sob a tutela de Jesus. Então fica aqui nossa gratidão pela presença, né? A Ambrósia pediu para avisar que tem uma reunião de estudo hoje, reunião de escola, né? E por isso ela não vai poder vir. Vou pegar minha caneta aqui. Então vamos iniciar. Priscila, Dazinho, fala a prece inicial por nós hoje. O senhor faz? A prece, a oração. Senhor Jesus, nosso bom e amado Mestre, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Evangelho em vosso nome. E agradecemos muito essa oportunidade de estarmos aqui. É mais um prêmio que recebemos. Pedimos muito pelos nossos irmãos, aqueles hospitalizados, adoentados, melhora para todos. Para aqueles que frequentam essa casa e aqueles também que não frequentam, que todos são nossos irmãos. E dê saúde a todos, que tenham um ano melhor, que essa pandemia melhore aos poucos, para melhorar principalmente para os mais humildes que sofrem mais. E agradecemos de tudo que recebemos, talvez recebemos até mais do que merecemos. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Bom, lá, meus irmãos, estamos aí com o mesmo tema da semana passada, da semana retrasada, tá? Essa já é a terceira reunião em que a gente trabalha com essa temática aí chamado Porta Estreita, né? Esse símbolo muito forte que o Cristo trouxe, né? É difícil para passar, né? Difícil para passar, Todazinho. É difícil até para enxergar ela, né? Até para enxergar, Chico. Tem que ir com muito jeito e... Exatamente. Então vamos lá. O Emmanuel, conforme dissemos na semana passada, ele escreveu três textos sobre o mesmo tema, né? Isto considerando o Evangelho de Lucas, porque a gente sempre tem que lembrar que o Emmanuel escreveu sobre todos os textos bíblicos do Novo Testamento. Então ele escreveu sobre os 4 evangelistas, sobre Atos dos Apóstolos, sobre as cartas, né? E também sobre o Apocalipse. Então, só esses textos que a gente estuda do Emmanuel, gente, isso é só os textos do Emmanuel, que ele comenta o Novo Testamento. Olha, eu tenho para mim, dentro da minha pequenez de raciocínio, é manancial para a gente estudar pelos próximos milênios. A humanidade, eu acredito que a humanidade vai olhar para esses textos, para essa coleção de textos do Emmanuel, daqui a algum tempo, como uma das maiores preciosidades que nós tivemos em termos de interpretação do Evangelho. Ei, Valdênia, seja bem-vinda. Desculpa aí. Que é isso? Entrei, boa noite. Eu parei agora, deve chegar aqui, ó. Ah, pilhazinha para relógio? É. Ah, que beleza. Boa noite. Boa noite. Tinha falado para a sogra mais cedo ela trazer a pilha. Não, eu prometi a risca, mas... Tá certo. A sogra só. Mas aí, gente, eu imagino que a humanidade ainda vai descobrir esses textos. Nós somos, nesse aspecto, nós somos privilegiados porque a capacidade, o Haroldo Dutra diz que fala isso, a capacidade de síntese do Emmanuel é algo
assombroso, é algo assustador. Você vê que ele pega sempre um versículo e descreve um texto sobre aquele versículo. Só que esse texto que ele descreve, nós podemos fazer uma leitura dele superficial, como a gente faz muitas vezes nas casas espíritas, para introduzir uma reunião. Olha que interessante, vamos introduzir uma reunião, faz uma leitura do texto do Emmanuel, né? Ou você pode pegar um texto desse e estudar durante um ano. Então isso, saber escrever dessa forma é algo muito difícil, muito difícil. A gente pode fazer uma leitura totalmente superficial ou uma leitura com um enorme peso, né? Nós ainda somos muito imperfeitos em termos do entendimento, então a gente ainda não consegue fazer uma leitura com peso ainda, né? Eu fico imaginando, sabe o quê? Não sei se vocês pensam como eu, no plano espiritual, esses textos sendo também estudados, mas com uma visão muito dilatada. Então pega cada parágrafo desse e aquilo dá ali seminários, né? Seminários para essa galera que consegue compreender realmente. Então, assim, é algo... estudar os textos de Emmanuel, para mim, foi uma dos grandes presentes que eu descobri na minha encarnação atual. Talvez um dos maiores. Porque realmente eles são muito profundos, né? Ana Carla, seja bem-vinda. Vou pegar uma cadeirinha para você, fazendo um favor. Que isso, Ana Carla? Tem que vir devagar, que essa estrada é perigosa. Chega mais perto da roda, Ana Carla. Mas então nós estamos aí estudando, né, o texto, que é uma forma de se estudar com toda certeza o Evangelho, né? Você deve estudar os textos de Emmanuel, é sim estudar o Evangelho. Quem sabe um dia, né? Quem sabe não, um dia nós conseguiremos sim dar o peso que esses textos merecem, né? Mas já fico feliz, porque dentro da minha experiência em casa espírita, eu não sei, a galera é um pouco mais velha, Dona Ana, o Sudazinho, a Alice, mais o Renato, se já tinham, eu nunca tinha participado de um encontro onde você estudava os textos do Emmanuel, né? É sempre uma leitura mais superficial, né? A gente já fica feliz de estar conseguindo fazer isso, né? Então é muito bacana. Então o nosso tema continua sendo o mesmo tema da semana passada, da semana retrasada, que é a chamada porta estreita. Tem umas coisas muito interessantes que acontecem quando a gente começa a estudar, que eu acho que está vinculado àquele princípio que Kardec chamou de universalidade do ensino dos espíritos, né? Uma das bases da codificação espírita é essa, ou seja, Kardec não colocou nada na codificação, nas obras básicas principalmente, que não passasse pelo crivo da razão, tinha que fazer sentido, né? E que passasse pelo crivo que ele chamou de universalidade, ou seja, mais de um espírito de um teor elevado tinha que falar sobre aquilo, né? E é lógico que nós, no nosso meio, a gente convive com espíritos de categoria mediana para baixo, né? Espíritos imperfeitos. Mas de vez em quando você percebe essa universalidade acontecendo em momentos muito interessantes. Na semana passada, a Ambrósia estava aqui do meu lado e eu me recordo que um momento ela falou assim: Juliano, eu relaciono a porta estreita com essa busca, né, com esse mergulho, se vocês lembram disso, vão lembrar? Interior, né? Interior. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu sempre imaginava a porta estreita como algo mais fora, né? E ela trouxe a reflexão da porta estreita como algo dentro. E aí eu conversando com o Marcos da Padaria Ribeirinho essa semana, e o Marcos, apesar de não participar dessa reunião, eu estou sempre conversando com ele sobre os temas que a gente estuda aqui. E aí eu conversando, o Marcos falou exatamente a mesma coisa que a Ambrósia disse, né? Que a porta estreita ela é muito complicada porque depende desse regime que a gente precisa fazer de se desprender de algumas coisas para
para que a gente consiga verdadeiramente mergulhar dentro de nós mesmos. E ao mergulhar dentro de nós mesmos, nós vamos encontrar um inconsciente gigantesco, que é formado pelas inúmeras experiências que nós tivemos ao longo de centenas, sei lá, milhares de reencarnações, né? Que é o nosso inconsciente. Tem até uma imagem que fala sobre isso, né? Imagine você num barquinho no meio de um oceano. O oceano é o seu inconsciente. O barquinho é o seu consciente. Então, quando a gente faz esse mergulho profundo, na busca dessa porta estreita, você muitas vezes você deparar com esse inconsciente gigantesco, né? Então é muito difícil realmente o seu Dazinho falou, né? É muito difícil passar pela porta estreita porque nem sempre a gente quer fazer o mergulho, nem sempre a gente quer enxergar. Quando a gente quer fazer o mergulho, nem sempre a gente quer se deparar com aquilo que a gente vai se deparar lá embaixo, né? Então é realmente muito difícil, mas é o caminho. E por isso que o Cristo justificou a pergunta que foi feita a ele sobre por que poucos serão salvos, que essa é a pergunta, né? Com esse versículo, que é o nosso versículo de estudo, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. É muito difícil realmente. É difícil, porque nós ainda temos muita dificuldade de fazer esse caminho inverso. Exatamente. A gente não tem ainda essa disponibilidade para fazer o inverso em nós. A gente quer, eu quero seguir em frente, não sei onde que eu vou chegar, mas eu quero ir. Quando eu começo a parar e pensar que eu preciso fazer esse caminho inverso, eu já vou começando, eu já vou tendo uma noção de como é que é essa porta estreita, como que eu tenho que adentrar essa porta. A porta estreita, ela só é estreita no mundo de provas e expiações. No de regeneração, ela fica mais aberta, mais larga. Ou não? Renato, é uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. No mundo de regeneração, tem muito mais espírito bom do que mal, né? Então, não tem mais porta estreita, tem porta normal, né, digamos assim. É porque é aquilo que nós acabamos de falar, porque a gente já faz o caminho inverso. É muito difícil. Mas nesse mundo também não teria lutas assim, internas a ser desenvolvidas? Tem, mas não com essa intensidade negativa que a gente depara com ela, né? Mas eu acho que quando a gente chega nela, ela ainda é uma luta muito grande, não é não? A reflexão é muito boa, o debate é bom, porque no mundo de regeneração, talvez é quando a gente toma mais consciência da porta estreita. Ou seja, é quando a gente toma a decisão realmente, usando esse símbolo que eu usei, de mergulhar profundamente. Porque a gente ainda não tomou essa decisão ainda, gente. A gente não tomou essa decisão ainda. A gente tem medo do que vai encontrar, né? E eu acho natural que a gente tenha medo. Porque quando a gente resolve mergulhar, você tem que tomar algumas decisões. Você é colocado contra a parede para tomar algumas decisões, né? E o Espiritismo faz isso com a gente, né? Não só o Espiritismo, como outras correntes filosóficas e religiosas também. Mas o Espiritismo, é o Raul que fala, né? É um antibiótico muito forte e eu completaria com diversas contraindicações. E que não é todos que conseguem tomar esse antibiótico também, não. A gente tem que ter essa consciência. Não é? Eu acho que tem idade também. Porta estreita, até 25 anos, você não passa, mas não passa de jeito nenhum. Não. Você chega aos 30 anos, aí você vai começando a pensar. Com 25 anos, faz isso para a Brasa uma vez, ela não entendeu muito bem. Nem olha para ela, né, Renato? Não é? Ela tá lá, você tá vindo para cá, ó. Você tá Passar fazendo em porta inverso. estreita com 25 anos, não passa de jeito nenhum. Só para os missionários mesmo, né? Se não for, realmente é difícil. Nesse mundo de provas e expiações, se o sujeito não for um missionário preparado para aquilo, e a gente tem notícia que muitos caem, inclusive, né? Muitos caem, missionários caem, mas realmente o Renato falou faz sentido. A idade talvez vai facilitando um pouco mais esse olhar.
e tem mais. Se você tiver acima de 70, vou botar aí, igual a minha, acima de 70, mas se você não tiver a sua vida estabilizada, também fica difícil. Porque não é só porta estreita, eu vejo assim, não é só a pessoa, são as coisas que te envolvem. Pô, tu tem que ser santo, cara. Como é que você vai ser santo? Qualquer coisa que você tenta fazer, o cara te dá uma rasteira. Estou falando assim na vida real, entendeu? Sim. Como é que você vai ser santo? Não tem condição. Mas não está pedindo para ser santo, não. Mas, ó, está pedindo para ser santo, para você ser a metade já tá bom para passar por ela, entendeu? Eu acho que a gente é muito testado. Complicado. Sabe? Isso aqui é que você vai aprofundar na leitura, ficar em paz, assim, crescendo conhecimento, mas sempre tem uma coisa tipo plano. Sim. Eu vejo E essa dificuldade externa ou interna que é a porta estreita, né? Por exemplo, quer ver um detalhe? Ontem, o Neide vai saber do que eu estou falando, que eu estava perto dela quando aconteceu esse episódio. Só não passei para ela essa informação, que eu vou relatar aqui agora. Ontem houve aquele episódio da prisão do Lázaro, né? E eu estava na casa da minha sogra, e aí surgiu o assunto, e algumas pessoas falaram como se fosse assim, isso que foi feito é pouco, isso entra naquele diálogo que é o diálogo do senso comum. O diálogo do senso comum hoje, em relação especificamente a esse caso que eu acabei de citar, que foi pouco que fizeram, não sei o que, realmente temos que aplaudir os policiais, estão no trabalho deles, estão na função deles, né? Ainda bem que pegaram, enfim. Mas aí vem o espiritismo como esse antibiótico muito forte, que gera efeitos colaterais e que pede que você passe pela porta estreita. A nos ensinar assim, bom, morte não existe. Para início de conversa, morte não existe. Então, assassinar o maior malfeitor que pudesse existir na face da Terra, que não é o caso do rapaz, a gente muito pior que ele, né? Resolveria alguma situação? Não resolveria nada. Para início de conversa. Segunda situação, todos somos irmãos. Jesus não falou que aquele malfeitor não é seu irmão. Então, por pior que você possa imaginar, por exemplo, vamos falar assim dos grandes malfeitores da humanidade do século XX, Hitler, né? Todo mundo concorda que é Hitler? Eu já li um texto, por exemplo, não sei se é verdadeiro, mas que Mahatma Gandhi, ao desencarnar, pediu diretamente ao Mestre Jesus que fosse o espírito que acompanhasse Hitler a partir dali. Não sei se é verdade, mas faz sentido. Se não for o Hitler, vai ser um outro dessa hierarquia. Porque quanto maior, por 1000 anos, porque quanto maior a dificuldade do espírito, maior tem que ser o espírito que é responsável por ele. Não é assim? Porque senão não dá conta. Existe até a notícia que o próprio espírito benfeitor de Hitler, em determinado ponto, resolveu abandonar o barco, enquanto Hitler estava encarnado. Mas depois que ele desencarnou, dizem que Gandhi assumiu o posto, olha só. Então a lógica do Cristo não é a lógica do senso comum. A lógica do Cristo é a lógica cristã do bom senso. E nem sempre a gente está preparado para entender isso. Então a gente entra muitas vezes na questão do senso comum, né? Quando surgiu o assunto mesmo lá na casa da minha sogra, no momento a minha vontade, não, peraí, eu estou aprendendo aqui algo diferente. É você começar a se deparar com a porta estreita. Eu não falei nada, até porque não adiantaria falar, porque você não vai mudar ninguém batendo de frente, tentando provar que a sua verdade tem que ser a verdade do outro, né? Mas é isso que nós vamos falar muito disso aqui hoje, que quando a porta estreita passa a simbolizar que você precisa sair de quê? Das multidões. Buscar passar pela porta estreita, no primeiro instante, é você se deparar com o isolamento, com a questão do estar sozinho, com a questão de não fazer parte mais da multidão. E até porque, falando aí, igual você disse aí no início, que nós já sabemos que a morte não existe, é mais fácil você enfrentar um Lázaro encarnado que desencarnado. Muito mais, né? Só que a gente ainda separa as coisas, né? Ó, doutrina espírita dentro da casa espírita é um tipo de raciocínio, e doutrina espírita fora da casa espírita eu vou viver de forma que o senso comum peça que eu viva. E isso é uma dificuldade que a gente tem que pensar. Poxa vida, em qualquer circunstância,
Hoje nós vivemos num mundo, não vou entrar no aspecto político aqui, porque não é para isso, né? Mas onde convive comigo, nós vivemos num mundo, no Brasil hoje, totalmente polarizado. Totalmente polarizado. Dos prós, daquele que é pró e daquele que é contra. E a galera que está no meio termo fala assim, não, isso aqui, o que é ser cristão? Isso aqui condiz com o que o Cristo me ensinou. Então, nesse aspecto eu concordo. Nesse outro aspecto eu reprovo. Mas Agora, se você eu assume... respeito o meu semelhante, o ponto de vista dele, ele respeita o meu. Exatamente. Esse é o bom senso, não é? Mas nós, enquanto espíritas, Isso. precisamos fazer sempre essa avaliação. A pergunta que a gente tem que fazer sempre é a seguinte: quando a gente tiver com dúvida se uma determinada posição é correta ou não, é só se perguntar como é que o Cristo agiria. Ou, se a gente não consegue chegar, né, dentro uma análise racional de como o Cristo agiria, vamos pegar as nossas referências. Como é que um Emmanuel agiria? Como é que um Chico agiria? Se é assim que eles agiriam, por mais que você tenha dificuldade, por mais que você não concorde, é assim que você deve buscar agir. Porque isso é o que mais se aproxima da proposta do Cristo. E se você não agir assim, silencia. Silencie. Foi o que eu fiz, por exemplo, lá adiante. Eu não falei nada, só que ele sabia disso, né, só? Eu fiquei quieto. É silenciar. Eu fiz a mesma coisa isso também. Na hora que eu comecei a ver, eu silenciei. Eu estava num determinado local e começou... Eu silenciei. Falei, o que você está pensando? Esse menino, você sabe que agora eu estou sem pensar? Eu consegui ficar sem pensar? A gente esquece que a mãe do indivíduo, a gente esquece que o indivíduo tem nós mãe. falamos ontem? Né? Porque nós, na realidade, nós só vemos um lado, o lado dos atingidos. Nós não vemos o lado da família, o que causou aquilo. Exatamente. Sofre tanto quanto o outro lado. E esses outros que saíram, entre aspas, prejudicados por esse nosso irmão, eles não são vítimas. Eles não são vítimas nessa situação. Então, é uma questão... É complicado. E outra coisa, eu pagar com a mesma moeda. Sim, é o olho por olho, dente por dente Ele lá. matou com muita maldade? Sim. Mas ele foi morto também com muita maldade. Mas ele matou de graça. Mas matou. Mas não foi. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, então, é isso que nós estamos falando, quando a gente não gosta, a gente silencia. É a melhor arma, não é? Mas quer dizer, eu acho que um crime não justifica o outro, não é? Não, mas é muito difícil. Então a gente percebe que esse símbolo da porta estreita é ir percebendo esse símbolo muito forte nas nuances da nossa vida. Que é mais fácil, talvez, agir com 70 anos do que com 25, como o Renato disse, né? Mas o nosso desafio é esse. Poxa, se nós fizéssemos uma pergunta aqui agora, em que momento hoje que eu me deparei com essa porta estreita? É uma pergunta que a gente tem que fazer. E em que situação dessas que eu me deparei que eu consegui passar por ela? Na verdade, nós temos infinitas portas que nós nos deparamos todos os dias, né? Então, é um questionamento. Mas vamos ao texto, meus irmãos, senão a gente não lê. Vamos ler esse texto todo aí. Renato, que tem uma voz bem postada, podia ler para a gente, Renato? É o segundo texto, porta estreita aí, gente, do livro Vinha de Luz, capítulo 20. Página 198. 197. 7. Porta estreita. Isso. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento.
reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes conquista o corpo, as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberão. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. O texto do Emmanuel é sempre um soco no estômago, né, gente? Eu lembro que quando eu fazia karatê, cada golpe do karatê tem um nome, né? Aí tem um soco que chama o Ezuki, é uma palavra em japonês. E aí tem o Ezuki Childan, que é na altura do estômago, certinho, né? O texto do Emmanuel é um Ezuki Childan. Bom, vamos lá, gente. Conforme nós falamos inicialmente, a gente pode pegar um texto do Emmanuel assim e lê-lo e tirar uma mensagem central dele e ótimo, né? Hoje a gente pode ir percebendo nuances onde o Emmanuel sempre faz questão de citar princípios doutrinários da codificação espírita ao longo dos seus textos. Por isso que estudar o texto de Emmanuel, a meu ver, é estudar a codificação como um todo, desde que você tenha essa percepção. Algumas situações é mais fácil perceber quais são os princípios doutrinários que estão ali, outras situações é um pouco mais difícil perceber, né? Por exemplo, quando ele começa, primeiro parágrafo do texto, antes da reencarnação necessária ao progresso, então já dá um princípio, né? Que sem reencarnação nós não conseguimos progredir. A alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. O que ele está falando com a gente aqui então? Olha, antes da gente reencarnar, nós estamos aonde? No plano espiritual, né? Nós temos aquela estima, aquela vontade, aquela percepção da importância que é passar pela porta estreita. E é uma percepção muito mais aguda do que enquanto encarnados, né? Aí eu trouxe, por exemplo, questão 258 e 259. Acho importante a gente ir estudando a codificação juntamente com o texto, né? Então, ó, questão 258 do Livro dos Espíritos e questão 259. Essas questões, e são várias aqui, não são só essas, eu peguei só as duas, que eu acho muito interessante, quem tiver dúvida, como é que é feito o planejamento reencarnatório, né? Que tipo de envolvimento que você tem nesse planejamento, ou que você não tem, se pode ser um planejamento compulsório ou não, isso tudo vai ser explicado pelos Espíritos nessa parte específica do Livro dos Espíritos. Mas essas duas questões, eu não vou ler toda ela porque ela é grande, 258, isso. Olha o que Kardec pergunta. No estado errante,
O estado errante é aquele estado que você está sem estar encarnado, né? E antes de tomar uma nova existência corpórea, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, né? A gente vai tendo, antes da gente reencarnar, todos nós aqui, nós temos uma percepção, uma consciência, nós tínhamos essa percepção do que nos aconteceria ao longo da reencarnação? Essa é a pergunta do Kardec. A resposta: ele próprio, ou seja, o espírito, escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. É lógico que essa escolha aqui, ela está condicionada à condição do espírito. Aí vem André Luiz trazer diversas informações para a gente, mostrando casos em que o espírito faz escolha daquela prova ou daquela expiação. Tem casos que não é possível fazer, mas é um princípio doutrinário. Então, o que o Emmanuel disse aqui, olha, antes da reencarnação necessária ao progresso, é o que nós acabamos de ler aqui agora, né? Nós precisamos reencarnar para progredir e fazemos um planejamento dessa encarnação. A questão 259 ela vem completar um pouquinho. Ela fala assim, ó, se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Tá, se eu posso escolher e se eu tenho uma previsão aproximada do que eu vou enfrentar, isso não é destino, a gente não pode confundir isso com destino, tá? Porque o livre-arbítrio ele é sempre respeitado, ok? Eu posso, então, eu posso escolher, a pergunta, se o espírito pode escolher o gênero, segue-se daí que todas as tribulações, experimentos da vida foram previstos, tudo que aconteceu é previsto? Resposta: todas não é a palavra. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Existe um senso comum no meio espírita de que tudo que acontece com você, você imaginar que aquilo já era uma previsão. E não é assim, né? Não é o caso. Escolhestes o gênero de provas. Os fatos de detalhes são a consequência da vossa posição e frequentemente das vossas próprias ações. Ele dá um exemplo, quer ver? Ó? Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele tem, nesse exato momento tem um espírito nascendo, né, por escolha dele muitas vezes, ou por necessidade dele, filho de uma pessoa que é de índole ruim, homem, e da mãe também, né? Isso acontece o tempo todo aí. Se o espírito quis nascer entre os malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamento se expunha. Mas não cada um dos atos que viria a praticar. Esses atos são efeito da sua vontade ou do seu livre-arbítrio, né? Então, esse planejamento reencarnatório, ele é muito importante na escolha das provas, das expiações que nós vamos passar. Então, quando você se depara com uma porta muito estreita, que você olha e fala assim, poxa vida, eu não fiz nada que eu me lembre, pelo menos, para enfrentar uma situação como essa. E é uma situação muito difícil. Ali você pode ter certeza que faz parte do planejamento reencarnatório. E se faz parte do planejamento reencarnatório, quem está conduzindo essa situação toda é gente muito acima de você. Por isso que o Espiritismo ele tem que ser considerado o consolador prometido, né? Porque naquela situação mais difícil, por exemplo, mais grave, vou citar um caso aqui particular, acho que a dona Ana não vai se importar. Dona Ana, filho dela desencarnou tem pouco tempo. Dizem que é uma das maiores dores que uma pessoa pode enfrentar na vida, né? Eu, dentro da minha ignorância, eu percebo que, imagino que situações como essa são situações de porta estreita, né? E que com toda certeza existia um planejamento. Isso consola a gente. Ou não, gente? O que vocês acham disso? Vamos fazer um link, né? Uma conexão do que o Emmanuel disse aqui, nos mostrando que
Nós, ao reencarnarmos, nós planejamos a nossa reencarnação e qual a consequência de saber disso quando a gente enfrenta uma porta estreita? Favorece ou não? O que vocês acham? Favorece é mais aprendizado, né? Eu acho que sim. Diminui a dor? Deixa eu mudar a pergunta. Diminui a dor? Enfrentar uma situação muito aguda na vida, você percebe ali uma porta estreita, uma oportunidade, né? Que você, intelectualmente, se você aprendeu, poxa vida, eu aprendi na casa espírita um dia, alguém falou lá que em situações como essa, é uma grande oportunidade que eu tenho de crescer. Não, eu não vejo que diminui a dor. Eu acho que a dor ela é a mesma. Porém, você tem um consolo, você tem uma certeza de que você vai conseguir passar por aquela dor. Você não é a única pessoa que está sofrendo pela dor. À sua volta tem outras pessoas sofrendo dores muito mais fortes. Então, quando você olha, você consegue ver o olhar, você tem esse olhar para outras pessoas com aquelas dores, a sua se torna menor. Não que você não esteja sentindo dor. Eu comentei com o Marcelo hoje, falei, Marcelo, desses dias todos ontem para mim foi um dia bem fortes. Aí depois eu dei uma coisa assim, falei assim, Ana, você já sabia disso. Você já sabia que você ia enfrentar isso. Então não adianta você querer recuar agora. Não tem como eu voltar. Não tem. Eu tenho que seguir. Então, a minha dor, eu acho que, como vocês falaram, vocês não têm dimensão mesmo. Que tamanho é essa dor, não. Eu também não sei. E não sei onde ela dói. Ela dói. Mas ela dói. Olha, eu acho que a pergunta não foi respondida. Pergunta do Kardec? É por isso que está essa dúvida toda aí. Deixa eu saber dessa 250. pergunta. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, foi falado anteriormente, né? Segue-se daí que todas as tribulações que experimentam na vida foram previstas e escolhidas por nós? Tudo que aconteceu é previsto e escolhido por nós? Ele responde, todas não é a palavra. Pois não se pode dizer que escolheste. Eu acho que ele está tentando explicar aqui, tem que as particularidades são escolhas suas. Não, mas olha só. Você quando está fazendo essa escolha, é porque naturalmente tem muita coisa naquela direção que você está devendo, concorda? Então você está procurando algumas ações onde você passando por aquele caminho vai te diminuir a sua carga. Sim. Tá? Em princípio é assim. Mas a pergunta, ela está perguntando se você escolher naquele sentido, você já vai saber que você tem sucesso? Não. A pergunta não é essa. Eu entendi assim. Não. A pergunta é se você tem uma previsão de tudo que vai acontecer na sua reencarnação. Previsão, se você está prevendo que vai acontecer, então você sabe que você vai ter sucesso ou não. E se você aceita, você vai ter sucesso. Não. O problema é você vai conseguir passar pela porta estreita. Aí é que está. Quem é que vai poder dizer? É você. Porque se você escolher, eu vou passar ali, nesse sentido, vai diminuir minha carga, mas eu vou conseguir passar ali. Eu entendi assim. Mas aí isso... essas dúvidas que está dando aí. Ó. Não, mas isso é um planejamento. Isso é um plano. Agora, se esse plano vai dar certo ou não... Se nós vamos conseguir passar ou não, é outra história. Gente, peraí. Se eu escolho passar naquela pinguela, é porque, de alguma forma, eu tenho confiança em mim. Eu tenho um equilíbrio para passar naquela pinguela aí, vou balançando. Livre-arbítrio é outra coisa. A certeza de que você vai vencer é ouro. Livre-arbítrio é você escolher aquela pinguela para você passar, só um pauzinho no meio e você ali equilibrando. Mas a questão aqui, Renato, é como falei inicialmente. Antes de nós reencarnarmos,
A nossa visão dessa pinguela e de onde essa pinguela nos leva é uma. Quando a gente reencarna, é outra. E muitas vezes a gente escolhe, aí pela nossa fragilidade, aí que entra o livre-arbítrio que a Alice falou. Pela nossa fragilidade, a gente escolhe, vai nessa pinguela, eu não passo não. E você implorou por aquela pinguela. Mas exatamente. Você implorou por ela. Né? Agora, se vai ter sucesso ou não, na verdade é o que o Emmanuel encerra o texto dele falando isso, né? Olha que você viu aquela lamentação, né? Se fosse possível voltar. Esse que faz essa lamentação, que somos todos nós no fitar dos ovos, são aqueles que ao reencarnar olharam que o caminho era aquele, mas na hora de passar por aquele caminho não foi. Ele tomou a decisão de não ir. Senão o Chico não falaria. Embora ninguém possa fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Por que ele disse isso? Mas aí se você chega na última porta e não passa por ela, não quer dizer que você passou por 200 portas e não passou na última. Você vai ter a oportunidade de passar por ela de novo. E aí você faz um novo planejamento reencarnatório para poder passar por ela. Porque as outras você já passou. As outras já passou. Ficou faltando uma. Hein? Ficou faltando uma, né? E ele vem falando, pode falar, Sodazinho? Aí, o fulano, vem aqui que aqui tá mais fácil, vem do lado de cá. Tá difícil. É a porta larga. A porta larga é sempre mais chamativa, interessante, prazerosa, gostosa do que a estreita. Como a gente tem a benção do esquecimento, Emmanuel vai falar isso aqui embaixo, né? Quando ele coloca assim, ó, já vou comentar de uma vez. E no sono doentio do passado. Por quê? Esse sono doentio do passado, esses são aqueles diversos prazeres que nós tivemos, que queremos reviver muitas vezes, e esses prazeres nos impedem em algumas circunstâncias que a gente toma uma decisão de passar para a bendita da porta. Faltou aquela lá, porque, opa, mas aqui é tão melhor, tão mais prazeroso, né? Então deixa eu ficar por aqui. Atravessa os campos da evolução sem algo realizar de útil, menosprezando aqui, Renato, ó, menosprezando os compromissos assumidos. A gente assumiu muito compromisso onde é reencarnado, precisamos ter essa consciência. Se nós conseguimos, eu não vou citar um percentual aqui, que eu não conheço esse percentual, né? Mas a notícia que a gente tem é que a gente não consegue, a maioria de nós, cumprir com esses compromissos assumidos. A gente não consegue. Né? Na faixa de 40%. E olha lá. Por isso que você volta várias vezes. Quantas horas, meus irmãos? Eu estou perdido de horário. Se der 40% já está ótimo. 24 anos. Então vamos mais um pouquinho. Olha só, o segundo parágrafo aí, ó, ele vem falando, eu acho que essa percepção que a gente tem no plano espiritual onde é reencarnar, né? Ó, reconhece a necessidade do sofrimento purificador, entendeu? A gente, ter esse reconhecimento aqui é muito difícil, gente. Você olhar e falar assim, opa, tem que ser da forma que a dona Ana disse. Aquela informação tem que brotar na sua cabeça e falar assim, não, por mais que eu não consiga sentir isso aqui, eu já tenho essa informação de que esse sofrimento ele é purificador. Porque também se não tiver, porque a dor por si só, ela não purifica não. A dor, ela purifica e ela é uma grande mestra quando aquele que a sente a entende como uma mestra e quer aprender com ela. Porque senão é só dor. É só dor. Né? Ó, reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia, olha só, antes de reencarnar. Isso aqui tudo antes de reencarnar, gente. Ó. O Chico fazia isso aqui reencarnado. Né? O Chico fazia, né? Anseia pelo sacrifício que redime. Não é que sacrifício gostoso, né? Qual de nós fala isso aqui? Né? Exalta o obstáculo que ensina. Você vê aquele obstáculo, aquela parede na sua frente assim, nossa, que obstáculo maravilhoso. É isso que a gente faz antes de reencarnar. Pede, pelo amor de Deus. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição.
nem espera senão a luz do entendimento que a levará nos caminhos infinitos da vida. Aí vem agora o depois, né? E o depois, né? Obtém o vaso frágil da carne, reencarnou, que é o vaso frágil da carne, em que se mergulha para um serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Reencarnou, cadê minha galera? Não é assim? Cadê minha turma? Né? Eu preciso estar com aqueles que experimentam, que gostam das mesmas coisas que eu. Feliz, na verdade, a gente percebe isso muito em reunião mediúnica, né, dona? Feliz, na verdade, são aqueles que pelo menos já estão escolhendo, mesmo que, né? Porque tem gente que não quer mesmo, aí é a tal da reencarnação compulsória. Tem gente, o sujeito desencarna, ele vê lá que está em um estado de sofrimento, muitas vezes, mas para ele aquilo ali tá bom assim. Aí, num caso desse, não tem outro caminho que não seja uma reencarnação compulsória. Eu imagino que eu acho que nós aqui, né, que estamos buscando essas coisas, tentando entender essas coisas, é apenas uma percepção aí pessoal, entendendo? É uma coisa pessoal. Eu acho que nós já participamos de alguma coisa do planejamento. Fala, me dá isso aqui, aí eu falei, não, ó, vamos botar só metade que você pediu. Você está pedindo demais. Deixa eu passar por isso aqui. Não, aqui não é melhor para você, porque você vai cair, né? Eu acho que nós já começamos a ensaiar uma participação nisso. Eu acho que é igual, imagina assim, a gente quando está fazendo esse planejamento, é igual quando a gente está encarnado aqui, que fala assim, não, eu vou ser mestre de obra, eu vou construir uma casa para mim, mas eu quero construir num lugar que não pega sol. Eu vou enfrentar o frio, depois reclamo. Né? Ela está falando de mim. Não, é de você? Mas quando eu construí minha casa, eu não era engenheiro ainda não. Não, Tá? mas eu não falei isso, dei seu nome, não. Mas então, às vezes, a gente, aquilo que nós falamos, às vezes você corta a árvore, destrói a natureza, que é uma sombra para descansar. E aí? Não vai encontrar. Não vai encontrar. Deixa eu só fazer uma... Nós estamos assim com uma visão de que está todo mundo tentando conseguir, digamos, 70%. Vamos ver do outro lado? Você está bem otimista aí, Ana. Parabéns para você. Vamos ver do outro lado? Vamos supor que alguém consiga completar tudo que ele programou. Vamos supor, tá? Estamos aqui estudando. Existe esse termo na codificação, são os completistas. Que completou 100%. Só que ele faz determinada coisa que ele imaginava que a partir dali ia crescer, mas ninguém dá a mínima bola. Aí ele fala, ué, cara, que isso? Consegui fazer isso, mas ninguém dá bola. Faz outra coisa. Mesma coisa. Entendeu? Ele consegue fazer tudo que ele programou, só que tudo que ele programou não tem efeito. E aí? Mas o efeito não é pessoal, não. O efeito é pra gente, ué. Não, pois é, pra gente. Aí o cara depois, ele chega no final da vida assim, poxa, eu fiz isso assim, não adiantou, não, a ideia é muito boa. Mas Eu então fiz ele isso queria assim, não adiantou, aplausos. a ideia é muito boa. Aí eu penso assim, pô, o que eu estou fazendo aqui? Então ele queria ser Eu estou no mundo aplaudido. errado. Ele não queria uma satisfação pessoal. Não é satisfação. Não, você não está entendendo. Eu entendi. Eu não estou entendendo. Estou dizendo um espírito que Não. programou fazer várias coisas, achando que em fazendo aquilo poderia ajudar muita gente. Né? É um sentimento de amor, de ajuda e tudo. Só que fez ali, ninguém deu bola. Fez aqui, ninguém deu bola. Aqui também. Aí ele chega assim no final, bom, tudo que eu queria fazer eu fiz, mas ninguém está dando a mínima. Tem muita coisa nisso aí, né, Renato? Primeiro é o seguinte, quando você está falando isso aí... Aí a pessoa fica em depressão, não fica? Depende. É um justificativo. Você já imaginou se o Cristo esperasse o resultado na época dele? Ah, por isso que é. Isso aí, essa é muito boa. Não, eu queria chegar aí. Ele fez tudo e ninguém deu a menor pelota, cara. Na verdade é o seguinte, as conquistas dos primeiros cristãos
elas foram muito mais em termos de público, em termos de chegar até as pessoas. Elas foram, nós podemos dizer o seguinte, elas foram muito mais potencializadas por Paulo do que pelo próprio Cristo, em termos assim, de chegar até as pessoas, né? Mas aí entra vários conceitos que nós espíritas já temos. Por exemplo, você pode estar numa reunião de estudo. Se tivesse eu aqui mais uma pessoa somente, né? Não é fácil manter uma reunião assim, como a gente sabe, tem companheiros, como tem um companheiro da Bajalé que mantém uma reunião com pouquinha gente, né, dona? Não é fácil manter. Eu não sei se eu teria condições de manter, como o Chico ficou, acho que 2 ou 3 anos sozinho, numa reunião na casa espírita que ele frequentava, sozinho, reunião de estudo. Abria, fazia a prece, fazia leitura, comentava e encerrava. Entendeu? Tem noção do que é isso? 2 ou 3 anos, na biografia dele fala lá. 2 são quantas semanas no ano, gente? São 52, né? 52. Em 3 anos são 156 semanas. 156 vezes. Você abrir uma casa espírita, fazer uma oração, fazer uma leitura, fazer um comentário, fazer uma prece, encerrar a reunião. Não é para qualquer um, né? Mas aí que entra o consolo da doutrina espírita, que a gente tem que lembrar mais dela, né? Quantos desencarnados acompanham uma reunião como essa? Nós temos um grupinho pequeno aqui, pode ter muito mais desencarnado que encarnado, ou pode não ter também, né? Você pode ter uma reunião na casa espírita, uma palestra com 200 pessoas e ter só 10 desencarnados, pode acontecer também. Então, essa percepção, esse conhecimento, no caso do Chico, isso era facilitado pela mediunidade que ele tinha, né? Mas se alguém não tem essa mediunidade, ele tem a informação do Chico, ele tem a notícia do Chico. Poxa vida, eu sei que pode ter muita gente aqui que está precisando ouvir, então que diferença faz? Né? É lógico que uma reunião como essa, onde a gente quer que as pessoas participem, é muito melhor que tenham pessoas para poder participar, porque se eu não sou médium, eu não vou escutar. Né? Agora, a importância da reunião em si é a mesma, não faz diferença. Né? Então, a percepção, por exemplo, vou citar quantas horas, Ana? Acho que não vai dar tempo de ler. 5 minutos. Deixa eu ler rapidamente aqui, porque esse assunto que eu entrei tem a ver com esse parágrafo que eu acabei de ler, né? A gente busca a multidão quando a gente reencarna a maioria das vezes. O nosso trabalho é a gente perceber que essa multidão já nos conduziu para a porta larga muitas vezes e que nós precisamos buscar a porta estreita, que muitas vezes é sozinho. Para exemplificar isso, eu achei o que nós comentamos semana passada, a questão do Paulo, né? Ah, meu Deus, e a página agora? Que é quando o Paulo estava lá em Atenas. Eu queria ler a percepção dele depois que ele pregou lá em Atenas, Renato. Eu achei aqui no Paulo Estevam. Página 369. 369. Mas o que ele falou lá? Você vai ouvir agora. Ele falou do Cristo, falou do Evangelho. Alguns acompanharam. E o problema todo foi, o Emmanuel, quando ele começou a falar da reencarnação. Aí que foi o problema. Olha só, vou ler aqui a fala de Paulo, quando ele estava diante um amigo dele, conseguiu reunir as maiores mentes da época da Grécia para poder ouvi-lo. Ah, é? É. Vamos lá. Tá aqui, ó. Deixa eu achar. Era a primeira vez, desde que iniciara a tarefa missionária, Paulo vinha pensando em falar em Atenas há muito tempo já. A tarefa missionária, que se retirou da igreja, que é a informação que eu trouxe de que ele não conseguiu fundar a igreja. Ó. Nas aldeias mais rústicas, sempre aparecia alguém que copiava as anotações de Levi, porque os primeiros manuscritos que nós temos notícia, segundo Emmanuel, são textos de Mateus, que é o Levi aqui. Para começar o labor evangélico no recinto humilde de um lar. Em Atenas, ninguém apareceu interessado na leitura dos textos evangélicos. Entretanto, foi tanta insistência, ele acreditava tanto nisso, foi tanta a insistência de Paulo junto de algumas personagens em evidências que o levaram até o Areópago, que é aquele grande teatro.
Levaram o homem lá, para tomar contato com os homens mais sábios e mais inteligentes da sua época. Paulo teve contato com esse povo. O apóstolo ali penetrava por vontade de Dionísio, que era um amigo dele, que lhe atendera às solicitações, a fim de observar até onde ia sua coragem na apresentação da sua doutrina desconhecida. Paulo começou impressionando o auditório aristocrático, referindo-se ao Deus desconhecido, homenageado nos altares atenienses. Paulo conhecia a cultura grega, então ele homenageou aqueles deuses ali, né? Ele entrou primeiro pelo que os gregos conheciam. Sua palavra vibrante apresentava cambiantes singulares. As imagens eram muito mais ricas e formosas que as que são registradas nos Atos dos Apóstolos. Que tem isso no Atos dos Apóstolos, mas é muito rápido. O próprio Dionísio estava admirado. O apóstolo revelava-se muito diferente de quando vira na praça pública, porque na praça pública foi chamado de louco. Falava com alta nobreza, com ênfase. As imagens mentais revestiam-se de extraordinário colorido, mas quando começou a discorrer sobre a ressurreição, e a reencarnação aqui no caso, houve forte e prolongado murmúrio. As galerias riam a bandeiras desfragadas, choviam remoques acerados. O Emmanuel tem um palavreado difícil, né? A aristocracia intelectual ateniense não podia ceder nos seus preceitos científicos. Os mais irônicos deixavam o recinto com gargalhadas sarcásticas, enquanto os mais comedidos, em consideração a Dionísio, que é quem apresentou Paulo, aproximavam do apóstolo com sorrisos intraduzíveis, declarando que ouviriam de bom grado por sua vez, quando não se desse ao luxo de comentar assuntos de ficção. Foi o que passaram para ele. Pensa bem. Ele lá falando sobre o Evangelho, talvez trazendo uma das informações mais preciosas, mais difíceis de serem entendidas na época, que era a questão da ressurreição e reencarnação, e ele foi taxado como louco em praça pública, né? E aquele que expunha assuntos de ficção científica. Olha o encerramento agora. O texto é longo, eu vou lá no finalzinho. Aqui coloca: apenas Dionísio, que era o amigo dele, e uma jovem senhora de nome Dâmaris, e alguns serviçais, olha o que nós falamos semana passada, dos mais simples, né? E alguns serviçais do palácio permaneciam ao seu lado, extremamente constrangidos, embora propensos à causa. O apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. E eu chorei quando eu li isso aqui a primeira vez também. Aqui atribuir o doloroso insucesso, uma pergunta, né, Renato? Quem faria? Por que eu não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais? E supondo-se desamparado pelas energias do plano superior, o ex-rabino deu expansão a terrível desalento. Ficou depressivo, como você falou. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia, e sim do Cristo. Quando não chorava refletindo a própria dor, chorava pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa do Salvador. Por muitos dias não conseguiu desfazer a nuvem de preocupações que lhe assombrou a alma. Todavia, encomendava-se a Jesus e suplicava proteção para os grandes deveres da sua vida. Nesse vulcão de incertezas e amarguras surgiu o socorro do Mestre ao apóstolo bem-amado. Timóteo, que era um grande amigo dele, muito mais novo que ele. Paulo tinha uma relação com ele quase de pai para filho. Nesse momento chega o filho do coração dele. Timóteo chegou de Corinto carregando boas notícias, e aí ele vai para Corinto, né? Então, eu quis ler isso aqui, tem muito a ver com o que o Renato trouxe, com o que a gente está discutindo, porque passar pela porta estreita é se sentir, talvez não nessa intensidade, mas se sentir um pouco como Paulo se sentiu aqui, sozinho, sem compreender muitas vezes, né? Por que as pessoas não embarcam na mesma ideia que você, mas faz parte do processo. Será que ele falou?
coisa certa que tinha que falar? É a pergunta que ele ficou se fazendo também. Meus irmãos, deu a hora, Ana Carla? Deu, não deu? 31. Opa, então tá na hora certinho. Eu ainda ia trazer uma história de uma personagem da Porta Estreita, que eu acho a mais bela de todas em relação à Porta Estreita, mas fica para Semana que vem. a semana que vem, então. Gratidão mais uma vez pela presença de vocês, né? Estudo gostoso, quando cada um participa, todo mundo falou um pouquinho hoje, isso é bacana, fica prazeroso, fica mais... O tempo passa mais rápido, não é verdade? Possamos estar aqui na semana que vem. Alguém quer fazer mais algum comentário? A gente poder encerrar antes de encerrarmos? É estranho, né? Elite grega, não entender isso. Eu acho que tinha que ter falado, quer dizer, Maria de... desculpa. Mas... Quando você desencarnar, Paulo, Renato, eu vou, Paulo, vem cá. O rapaz... Peraí, cara, você vai falar de encarnação no meio de grego, cara, você tem que falar do amor do Cristo com né, a ética, né, a razão, a arte, cara, tudo, a filosofia do Cristo em relação a Mas ele talvez... Eu acho que ele entrou nesse assunto, acho, né, Renato? Vamos começar com o Paulo sobre isso. Começar com vou pegar isso. É porque tinha a questão da metempsicose, né? Que eles conheciam na época, né? Os gregos conheciam bem a questão da metempsicose, que é uma ideia platônica lá, então pode ser que ele tenha entrado por isso. Né? Mas vamos encerrar. Quem pode fazer a prece final por nós? Mestre Jesus, agradecemos, Mestre, mais essa oportunidade de trocarmos ideias. Portanto, nós agradecemos aos mentores da casa, sabendo que eles estão aqui nos ajudando, nos intuindo. E essa oportunidade esperamos poder revelar na próxima terça-feira. Vemos aqui várias portas se abrindo, tanto porta estreita quanto porta larga. Mas sabemos também que através dessa troca de ideias, porque isso também já estava previsto, né, quando a gente fez a nossa programação de evolução. Somos, portanto, irmãos de doutrina, irmãos ansiosos por essa luz final, essa luz magnífica, que nos libertará das encarnações, das portas estreitas. Mas também, por outro lado, consideramos que é um exercício contra os desafios que se nos apresentam dia a dia. Portanto, Mestre, mantém em nós essa força, essa alegria de estarmos juntos e podermos compartilhar conhecimento, muito importante. Esteja conosco também hoje e sempre, e assim seja.